bem, família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula. Aqui que eu vos falei, o professor Tinossa, eu sou professor de Biologia. Bom, hoje nós vamos aprender acerca da digestão intracelular, ok? Digestão intracelular. Bom, família, para que nós possamos entender acerca... E antes disso, pega caneta, pega caderno, não é? Porque vais começar a escrever muito, ok? Então, uma coisa muito interessante, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que a digestão intracelular, ela ocorre ao nível, neste caso, de uma organela chamada lisossomos, ok? Ao nível do citoplasma, né, nós encontramos várias organelas. Essa organela é encontrada basicamente ao nível do citoplasma, ok? Então, essa organela responsável pela digestão intracelular chama-se lisossomo. Bom, primeiramente temos que entender onde é que essa organela é originada. Bom, primeiro começa com o retículo endoplasmático rugoso, nessa parte, não é, de azul, ok? Retículo endoplasmático rugoso, como nós sabemos, tem a função de produção de proteínas exportadoras, tem a função também de produzir algumas enzimas, ok? E essas enzimas que ela vai produzir, não é? O retículo endoplasmático rugoso, essas enzimas vão ser secretadas, ou seja, vão ser mandadas para o complexo de Golgi, ok? Recordem, complexo de Golgi tem a função de armazenar, empacotar e secretar, ok? E também tem a função de produzir ou sintetizar lisossomos. Uma coisa muito interessante é que essas enzimas que são produzidas ao nível do retículo endoplasmático rugoso, elas, ao serem mandadas ao complexo de Golgi, o complexo de Golgi vai armazenar e vai empacotar, ou seja, nesse processo de empacotar, ela vai produzir uma membrana que vai envolver essas enzimas, ok? Então, é por isso que costuma-se dizer que a membrana, neste caso que o lisossomo apresenta, provém, neste caso, do complexo de Golgi. Mas as enzimas, essas enzimas que estão no interior do lisossomo, provém, neste caso, do retículo endoplasmático rugoso, essa aqui, ok, família? Isso é muito importante para vocês entenderem isso, é muito importante, ok? Bom, agora vamos para a digestão intracelular propriamente dita, ok? A palavra intra significa dentro. Celular, estamos a falar da célula, ou seja, é uma digestão que ocorre dentro da célula, ok? É uma digestão que ocorre no interior da célula. Estamos juntos? Bom, primeiramente existe aquilo que nós chamamos de heterofagia, não é? Quando nós falamos de fagia, falamos muito mais do processo de vamos lá, temos o processo um processo de englobar alguma coisa, sei lá, uma substância estranha, ok? Vamos supor que tem uma substância estranha, uma bactéria, um vírus, um protozoário, por exemplo. Ele, quando entra dentro da célula, o nome, quando ele é englobado, não é? Quando ocorre o processo de heterofagia, vai ocorrer um processo que nós chamamos de endocitose. A palavra endo significa dentro, ou seja, ele vai ser englobado para o interior da célula. Então, esse processo de ser englobado pode se dividir em duas partes. Ou seja, se essa substância que é englobada, se for uma substância sólida, vamos chamar de fagocitose. Agora, se for uma substância líquida, vai ser chamado de pinocitose. Estamos juntos, família? E uma coisa interessante, a palavra hétero significa diferente, ou seja, é uma coisa diferente das estruturas que estão dentro da célula. É por isso que é heterofagia. Porque, vamos lá, uma bactéria é uma substância diferente das estruturas que se encontram dentro da célula. É por isso que a palavra é heterofagia. Agora, se essa substância pode ser sólida, é fagocitose. Se a substância ser líquida, é pinocitose. Englobar substâncias sólidas, nós chamamos de fagocitose. Englobar substâncias líquidas, nós chamamos de pinocitose, ok? Muita coisa muito interessante também que nós precisamos saber é que, não é, nesse processo da digestão intracelular, nós temos aqui os lisossomos. Bom, os lisossomos, eles são considerados lisossomos primários, esses que são formados através do complexo de Golgi. Agora, os lisossomos, eles vão se fundir ao fagossomo. Ou, uma coisa interessante, quando uma substância estranha, uma bactéria, um protozoário é fundido, ou seja, se funde a membrana do citoplasma, ou seja, é englobado dentro da célula, ele vai se formar em fagossomo. Essa estrutura nós chamamos de fagossomo. Provém daqui, não é dessa substância, uma bactéria, qualquer vírus que vai ser englobado, nós chamamos de fagossomo. Agora, o fagossomo, ela vai se unir ao lisossomo primário. E quando isso acontece, vai formar aquilo que chamamos de vácuo digestório ou vácuo digestivo, ok? E essa substância aqui, como nós sabemos que dentro dos lisossomos nós encontramos o quê? Encontramos
algumas enzimas. E essas enzimas vão fazer, neste caso, hidrólise, ou a digestão dessa substância estranha que entrou dentro da célula. É tipo, vamos lá supor, é tipo você meter galinhas numa casinha de cães. Você sabe que as galinhas vão ser devoradas, mano. Agora, quem seria o grupo de cães? Seria neste caso o que? O lisossomo primário. E quem seria neste caso as galinhas? Seria o fagossomo, ok? Neste caso essas substâncias estranhas ou bactérias, etc. que se tornaram em fagossomos aqui dentro da célula. Agora, isso aqui chamamos de vacúolo digestor. Aqui no vacúolo digestor vai ocorrer a hidrólise, ok? A hidrólise, a digestão propriamente dita, a digestão intracelular propriamente dita. Depois disso vai restar alguma coisa. Alguma coisa vai restar. Porque a célula vai absorver algo útil e algo inútil ele vai descartar. É aquilo que vamos chamar de vacúolo residual. Agora, essa substância que a célula vai descartar para fora da célula por um processo que nós chamamos de exocitose. Agora, essa substância que sai aqui é como se fosse o processo de defecação celular, ou seja, é como se a célula está a defecar, não é? E isso nós chamamos de clasmocitose. Clasmocitose é como se fosse defecação da célula, ok? Por exemplo, um dos casos muito recorrentes que nós já conhecemos, que acontece conosco mesmo, é a urina. A urina é clasmocitose, é como se fosse a defecação celular, ou seja, a defecação das nossas células, ok? Porque a urina é uma substância que o nosso organismo, as nossas células já não precisam, ok? Ok, muito bem, vamos lá. Agora, existe um processo inverso desse aqui, não é? Quando entra uma substância estranha. Agora, existe esse processo em que o lisossomo, não é? Ele faz o processo que nós denominamos autofagia. Ou seja, vamos lá supor que ao nível da nossa célula nós temos uma mitocôndria, ok? Um vacúolo que já estão velhas, já precisam de ser mortas, de serem renovados. O que vai acontecer? O lisossomo ele vai se fundir a essa mitocôndria ou uma outra organela e ao se fundir vai realizar o processo de autofagia, ou seja, vai neste caso, destruir as membranas que estão dentro, neste caso, do que? Da célula, ok? Então, esse processo nós chamamos de autofagia. Agora, existe um outro processo que nós chamamos de autólise, onde ocorre o processo de ruptura do lisossomo, ok? Existem dois tipos de autólise. Existe a autólise positiva e a autólise negativa. A autólise positiva não é aquilo que nós chamamos de morte programada ou apoptose. Por exemplo, existem casos em que temos um embrião, em que no embrião o desenvolvimento do feto, não é? Existe, por exemplo, os dedos estão colados, estão juntos, em que precisam de... As membranas, não é? Estão coladas, estão juntas, então precisam de serem... acontecer um processo de quebra, não é? Ou de quebra, ou seja, de morte programada, ou seja, vai acontecer o processo de apoptose. Então é por isso que você consegue mexer os seus dedos normalmente, porque ocorreu o processo de morte celular, ou seja, morte programada. Agora existe uma morte que não é programada, que é considerada negativa, autólise negativa. Isso, por exemplo, silicose é a doença, neste caso, dos mineiros. Aquelas pessoas que têm problemas, aquelas pessoas que trabalham, neste caso, sei lá, nas minas, aquelas pessoas que trabalham num sítio em que há muita disponibilidade de poeira, então eles acabam inalando aquele cheiro e isso acaba destruindo algumas células, por exemplo, do pulmão, então acaba desenvolvendo essa doença de silicose, ok? Então, essa era uma aula de resumo, para que vocês possam entender acerca de digestão intracelular, ok? Ok? Repetir, vou dizer que o lisossomo é produzido ao nível do complexo de Golgi, ok? Recordando que as enzimas que se encontram ao nível do lisossomo, não é? Eles provêm do retículo endoplasmático rugoso, ok? E uma coisa muito interessante, quem produz lisossomos ao nível da célula são o complexo de Golgi. É uma organela que produz uma outra organela. Neste caso é o complexo de Golgi que vai sintetizar lisossomo. E lisossoma, ele se funde com o fagossomo, recordando que o fagossomo é uma substância estranha, não é, que foi englobado, quando é uma substância sólida, neste caso chamamos de fagocitose, que vai ocorrer aqui, e quando é uma substância líquida, vai formar de pinocitose, que será englobada aqui, e isso vai formar o fagossomo vai se unir com o lisossomo primário vai formar vacúolo digestório, ou vacúolo digestivo, e esse vacúolo digestório digestivo, neste caso, aqui dentro encontramos algumas enzimas que vão fazer hidrólise, ou seja, a digestão
intracelular propriamente dita, e vai restar alguma coisa que nós chamamos de vacúolo residual, e essas substâncias que a célula já não quer, ele vai fazer o processo de exocitose. Exocitose é a mesma coisa que plasmocitose, neste caso é defecação celular, ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, tenham percebido, e até a próxima aula, ok? Então é isso, subscrevam-se no canal, família, subscrevam-se no canal, e nós estamos aqui para vos ajudar. Então é mais ou menos isso. Casa da Ciência explica, é só entrar aí no YouTube, e se qualquer dúvida é só escrever aí nos comentários, ok? Estarei aqui disponível para responder.